VISC 11, relatório gerencial referente ao mês de maio do ano de 2026. No vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre sua alavancagem, principalmente a sua saúde financeira ao longo dos anos. Lembrando que esse fundo ele tinha que vender ali as participações em shoppings para cumprir com as obrigações financeiras deste ano de 2026. E a gente sabe que deu certo, porém a gente tem que ver ao longo dos próximos anos, né? Lembrando que investimento é a longo prazo, médio e longo prazo, e a gente tem que de fato se preocupar com o que pode vir por aí. Sobre o fundo, galera, a gente vê aqui o valor da sua cotação ao mercado em R$ 103,16, um dividend yield de 9,63% e o seu PVP em 0,88. Lembrando que esse fundo ele tem uma taxa de ocupação bastante elevada, né? Acima ali dos 94%, também vamos falar sobre isso. Porém, referente a essa alavancagem, o mercado ele já precifica, né? Então, justamente por isso, o seu PVP em 0,88. Sobre os dividendos entregues, ele vem entregando ali 84 centavinhos por cota. Em informações gerais, a gente vê aqui o valor da sua cota patrimonial em R$ 115,82, 350 mil investidores. Esse fundo conta com taxa de administração e não tem taxa de performance. Aqui nos destaques, ele fala sobre a distribuição de 84 centavos por cota, sendo que o fundo obteve um resultado de 76 centavos e pagou ali 84 centavos por cota. Tem um resultado acumulado não distribuído em R$ 1,20. Crescimento de NOI e vendas por metro quadrado, a gente vê aqui. Referente ao cenário macro, a gente pula. E sobre o fundo, eles falam que as vendas das mesmas lojas e os aluguéis das mesmas lojas apresentaram, respectivamente, uma queda de 0,1% e um crescimento de 3,9% em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Além disso, os níveis de desconto e inadimplência ficaram em 2% e 2,1%, respectivamente, demonstrando uma boa saúde financeira dos lojistas. Taxa de ocupação do fundo encerrou aí em 94,3%, bastante coisa, né? Somente 6% aí de todo o seu portfólio de shopping está vago. Sobre a DRE, a gente vê aqui, teve um resultado de 76, pagou 84, pegou 8 centavos da sua reserva acumulada. Lembrando, galera, que ele tem aqui um resultado de R$ 1,20. Sobre o histórico de distribuição, a gente vê aqui que nos últimos 5 meses ele subiu esse patamar aqui de distribuição para 84 centavos por cota. Guidance, a gente vê a banda inferior 84 centavos, a banda superior 90 centavos, então basicamente ele vem pagando aí a banda inferior. Sobre rentabilidade, teve uma variação negativa de menos 2,9% referente ao valor da cota. Rentabilidade bruta do fundo, a gente vê aqui, né, muito boa. Negociação do fundo na B3, 100% a presença dele em pregões, ou seja, todo dia tem alguém comprando e vendendo as cotas do VISC 11, mais de 350 mil investidores, né? A liquidez média diária muito boa, inclusive a maior dos últimos 12 meses, né? Em quase 11 milhões. Sobre a carteira do fundo, aqui que está, galera, a dúvida de muita gente, né? É por isso que eu falo, uma boa alavancagem, ela é bem diluída, né? Como eu já usei de exemplo. Você vai no banco, você, pessoa física, vai no banco e você, suponhamos, pega lá R$ 1.000. Para você pagar esses R$ 1.000 em 1.000 parcelas, para você é barato, fica R$ 1. Agora, se você pega R$ 1.000 para pagar em uma vez, aí já é caro, né? Então depende muito do tipo de alavancagem. Nesse caso aqui, a gente vê as obrigações por imóveis a prazo, ou seja, longo prazo aí, em mais de R$ 1 bilhão. Sim, galera, o fundo tem um patrimônio líquido aí de 3,3 bi, e ele tem ali uma dívida de 1 bilhão, né? Um pouco mais de 1 bilhão. Então a gente vê aqui que, de fato, óbvio que ele não tem esse dinheiro em caixa, ele tem aqui em 162 milhões de reais. Aqui a gente vê as dívidas, né? Bastante dívida. Inclusive parece que o bichinho, o mosquitinho da XP picou aqui o gestor do VISC, né? Fez um monte de parcelaiada aqui. Embora são dívidas relativamente baratas, né? Principalmente essas daqui ligado ao CDI, né? CDI mais 1,75, CDI mais 1,10. Né? Então são dívidas relativamente baratas. Cronograma das obrigações a prazo do fundo. Aqui a gente vê que ele tem dinheiro em caixa, né, para pagar no ano de 2026. Inclusive a gente vê aqui que o fundo dispõe em 162 milhões em caixa, né? Então, bem tranquilo para pagar essa dívida aqui. Porém, 2027 a dívida praticamente dobra, né, mais que dobra.
e aí eles vão precisar se movimentar de novo. Porém, depois de 2027 vai ficar bem diluído e creio eu que vai conseguir pagar ali, fazendo a reciclagem do portfólio de shopping bem tranquilo, né? Fazendo aqueles desinvestimentos que a gente já é acostumado a ver. A gente vê aqui a projeção do consumo do caixa, então hoje ele conta com 162 milhões de reais, vai pagar todas as suas dívidas e entra o ano de 2027 com 20 milhões e meio. Porém, ele já tem que pagar 45 milhões aqui no primeiro trimestre de 2027, né? Então, como que o fundo ele vai pagar 45, sendo que ele tem 20? Né? Então, a gestão aí vai ter que se mexer mais uma vez, vai seguir apertado, porém, num prazo bem menor, de fato, para ele poder ter ali em caixa, né? Lembrando que ele tem que ter ali aproximadamente 310, 320 milhões de reais, né? Então hoje ele só tem aí projetado para o ano de 2027 20 milhões. Então teria que pegar aí aproximadamente 300 milhões de reais. Indicadores operacionais, a gente vê aqui referente ao NOI, né? Bem positivo frente ao ano anterior. Vendas também cresceu um pouco. Aluguel das mesmas lojas, vendas das mesmas lojas e fluxo de veículo, né? Fluxo de veículo estava bem abaixo, agora vem subindo bastante. Inadimplência líquida, né? Descontos, taxa de ocupação 94,3%. NOI por ativo, a gente vê aqui a porcentagem, os ativos, né? Por estado, administradora. NOI por tipo de participação, a gente sabe que o VISC 11 ele investe ali minoritariamente as suas participações em shoppings, né? Então ele tem ali 3% em um, 2% em outro, 4% em outro, e majoritariamente ele tem o controle de 30 shoppings, né? Minoritariamente 70 e majoritariamente 30. O portfólio dos shoppings hoje é composto aí por participações em 32 shoppings em 15 estados diferentes e também no Distrito Federal. E a gente vê aqui, como eu disse para vocês, ó, o VISC tem de participação 7%, 7%, 5%, 5%, né? E assim, umas participações bem minoritárias, ó, 2%, 2%, 2%, né? Então a gente vê aqui uma diversificação muito boa, participação até de 1%, né? E basicamente é isso, né, galera? Não tem muito o que falar do VISC, não. Só a gente seguir de olho, a gente tem que seguir acompanhando de fato. Vamos ver o que a gestão vai fazer já para esse ano de 2027, né? Lembrando que ele vai manter ali um caixa positivo em janeiro, porém já no primeiro trimestre ele tem que pagar aproximadamente 40 milhões de reais, sendo que ele vai iniciar o ano com 20 milhões e meio. Vamos ver ali as manobras que a gestão vai fazer, creio eu, que já nesse ano de 2026. Lembrando, quanto mais arrecadar o dinheiro antes, melhor, né? Então, vamos ver o que a gestão ela vai fazer para conseguir levantar esse montante de 300 milhões de reais. E basicamente é isso, galera. Não sei muito o que falar do VISC 11, só seguimos acompanhando, seguimos de olho. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Eu sou Felipe Invest e fui.